Vamos para a análise. Lorival Santana, como que o mundo está vendo a nossa reação, a reação de governo? O mundo consegue diferir o que é governo, o que é população, o que são as entidades, o que é polícia, ou coloca tudo no mesmo balaio? Não, claro que não. O mundo vê a diferença clara entre o que é o Estado, ou melhor, o governo brasileiro, né? As atitudes do governo brasileiro. Sabe que o Brasil é um país moderno, que tem muitos ativistas, muitas organizações não governamentais, que é um país complexo, como os Estados Unidos, por exemplo, em território e em diversidade de população, diversidade política também. E ver declarações como essa que nós ouvimos agora há pouco do vice-presidente Hamilton Mourão, mais uma vez colocando a responsabilidade do crime sobre as vítimas. Isso tem sido dito, por exemplo, numa matéria que saiu hoje do Washington Post, do correspondente no Rio, Terence McCoy, que inclusive eu conheço, está aqui há vários anos, fala português e tal. Exatamente isso, quer dizer, o vice-presidente diz que o jornalista e o Bruno, que o acompanhava, não pediram escolta. Isso é absurdo, isso é de quem não conhece o que é o trabalho do jornalista e também que considera que o território ali do Vale do Javari é um território excepcional, que não pertence ao Brasil. Né? Como se não pudessem circular ali brasileiros ou jornalistas estrangeiros radicados no Brasil ou com autorização para trabalhar no Brasil, que tem que comunicar às autoridades. Ora, se parte das investigações eram exatamente sobre eventuais malfeitos das próprias autoridades, por que você vai comunicar às autoridades? Então, aí há uma falha, uma fratura na própria visão de democracia, Caio. O Thais Arbex, o Lorival coloca esse cenário internacional, né, do mundo olhando para a gente, condenando principalmente as falas e as ações ou inações do governo em relação a esse episódio. Internamente, o Palácio do Planalto, o governo tem um cálculo de algum prejuízo ou isso teria potencial na sua visão, você bem experimentada aí na política brasileira, na cobertura, causa um estrago eleitoral, tem um potencial e o governo calcula isso, né, numa reeleição que já está difícil para o presidente Jair Bolsonaro? Boa noite, Caio, e a todos. Caio, não sei se o Palácio do Planalto consegue fazer um cálculo do que pode significar esse episódio para a eleição. Mas o fato é que eu tendo a olhar para esse episódio com um olhar menos político possível. Embora, é claro, a gente esteja num ano eleitoral e tudo passe pela eleição, mas esse caso, até o desfecho dele, especialmente para nós que somos jornalistas, ele nos dá uma angústia sem fim, né? Porque é uma situação muito diferente. E essas notícias que não são resolutivas, nem sei se essa é a melhor palavra, ficam no ar, a gente não tem informações exatas de como estão as buscas, a gente não sabe, como disse o presidente Jair Bolsonaro, de um jeito bastante ruim, para dizer o mínimo, que foram encontrados vísceras boiando. É tudo muito ruim. Como tem sido conduzido esse processo é muito ruim, até porque a gente já está num mundo que as notícias são muito mais rápidas. Mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, já usou esse episódio para novamente intensificar a sua briga com o Supremo Tribunal Federal, especialmente com o ministro Barroso. Ele diz que o Barroso deu uma decisão e que o governo, na verdade, está preocupado com todos os desaparecidos e não com 2 apenas. Então, fica um jogo de morde-a-sopra em relação a esse caso que, se não tiver uma solução, a gente pode ver mais declarações que não sejam que sejam mais desastrosas, Caio, na minha avaliação. Raquel, você acompanha bem esses empresários, o mercado, né? Esse setor do agronegócio que se descolou, de certa maneira, do presidente Jair Bolsonaro, justamente pela forma como enxergava os caminhos para a Amazônia. Você já captou alguma coisa se esse episódio reforça esse descolamento dessas grandes empresas que defendem uma boa imagem do Brasil no exterior, principalmente
relacionada à Amazônia, ou não dá para captar, ou de certa maneira tem um efeito, surpreendentemente, tomara que não reverso até, né, de reforçar um apoio de ruralistas e do agronegócio tradicional a ele por expor as formas como a Amazônia e a política indigenista vem sendo feita no país? Caio, eu não colocaria dessa forma. Eu acho que não é uma questão só do agro. Eu acho que isso é um problema para a imagem do Brasil inteiro, é para o país como um todo. Nós temos uma questão ali e aqui endosso o Lorival e a Thaís, as falas do governo brasileiro são desastrosas, mas nós temos um problema de um conflito entre preservação e desenvolvimento, um problema de base, que transformou a Amazônia nessa terra sem lei. Basta lembrar da morte de Chico Mendes em 1988, governo Sarney, a morte de Dorothy Stang, já no governo Lula. Então, assim, é um problema do Estado brasileiro. E nós temos ali naquele vale daquele rio, onde eles estão desaparecidos, de um lado, uma reserva indígena importante preservar, do outro lado, pescadores que sobrevivem daquela atividade. Não que isso endosse qualquer tipo de crime, não é isso. Mas existe na Amazônia uma discussão como se preservar e desenvolver fossem coisas antagônicas. E não são. Elas deveriam estar intimamente ligadas. Porque ali nós temos a maior biodiversidade do planeta e o menor índice de desenvolvimento humano do nosso país. Então, ao invés de caminharmos juntos, sem transformar isso numa questão de direita e esquerda, no desenvolvimento daquela região de uma forma sustentável, a gente transforma isso num conflito. E populações marginalizadas, elas são mais suscetíveis à entrada do narcotráfico, isso é um fato. Obrigado, Raquel. Lorival, agradeço muito sua participação.